Nós estamos de volta com o terceiro bloco dessa entrevista com o Romário Alves Costa. Romário, dengue. Dengue se tornou um problema, como você frisava, de 15 anos para cá essa doença chegou no Brasil, se manifestou e nós temos lutado aí já várias epidemias. Caratinga já passou por algumas epidemias de dengue. Mas uma notícia muito boa, né? Do início do período de chuvas do ano passado até agora, Caratinga 0-0 no placar. Por enquanto, nenhum caso notificado. Então não tem nenhum caso, nem suspeito. Não foi notificado, não. Se existe algum, está escondido. É uma dengue secreta. Digamos assim, porque não pode dizer com certeza que não houve nenhum caso. Agora, notificação não teve nenhuma. Porque às vezes a pessoa sentiu, então é sintoma mais brando, não procura médico, depende muito, né? Da questão imunológica da pessoa, da resistência. Então, o fato é que a gente pode garantir, com certeza, nenhum caso notificado. E isso aconteceu esporadicamente, né? Não é bem por aí, né? Houve todo um... Na realidade, é todo um aparato que tem atrás disso aí, né? Que quando nós chegamos aqui, aí eu tenho que deixar isso bem claro. Eu lembro que eu vim, eu deixar também que eu cheguei em outubro do ano passado. Já se encontrava ali uma equipe montada, que na oportunidade era a responsabilidade do Nilson Santos. Então, quando eu cheguei, a casa estava pronta. Na realidade, eu vim para fazer uma parceria, ajudar ele ali. E o prefeito, na oportunidade, ele fazia questão absoluta. Ele não aceitava, não quero dengue na cidade, não podemos ter dengue na cidade, deixava isso muito frisado. Até que não nos faltou nada em termos de trabalho pessoal naquela oportunidade. Então, com a participação da população, e volto a dizer também que o clima colaborou, porque não foram tantas chuvas assim. E outra coisa, se circulou algum vírus, porque na realidade existiam alguns mosquitos voando, com índice sempre abaixo de 1%, que não deixava tranquilo. Né? Que índice abaixo de 1% quer dizer baixo risco de epidemia. Porque é bom deixar claro que não tem como você erradicar a doença. Você tem que fazer o controle. Exatamente. Então tem programa de controle do Aedes aegypti. O PNCD é Programa Nacional de Controle da Dengue. É controle mesmo. Então, naquela oportunidade, Caratinga já tinha passado por algumas epidemias e alguns vírus já tinham circulado por aí. E a gente sabe que a pessoa, a partir do momento que adquire um determinado tipo de vírus da dengue, ela fica imunizada àquilo. Se os mesmos vírus continuam circulando nesses pernilongos, nesses Aedes, aquelas pessoas, por sua vez, já contraíram dengue, estão imunizadas. Então, tudo isso pode ter ajudado nesse resultado que nós obtivemos hoje. O pernilongo chega a dizer, isso aqui é sangue bom, então não vai. Não é bater no peito e falar que nós fizemos, que a coisa aconteceu, não. Então teve uma série de fatores que a participação da população, essa questão do baixo índice pluviométrico, né, com poucas chuvas, a questão dos mosquitos poderem estar infectados com vírus que já circulou e já imunizou grande parte da população, todos são fatores que têm que ser considerados. Mas a necessidade de a gente falar que a equipe de controle da dengue, ela atua o ano inteiro de forma ininterrupta. Ano todo. A população, de modo geral, deve estar até cansada de ver se não ficou por aí. Eu vou até dizer que hoje nós temos um efetivo de aproximadamente 50 servidores, sendo 9 cedidos no Ministério da Saúde, dos quais eu me incluo, e 41 são funcionários da Prefeitura. Nós trabalhamos um efetivo aí entre a área urbana da cidade e a zona que a gente chama de rural, que são algumas vilas, em torno de 46 mil imóveis. E o programa preconiza que para cada 800 a 1.000 imóveis nós temos que ter um servidor para fazer o trabalho bimestral. O que é isso? De 2 em 2 meses você tem que receber aquela pessoa na sua casa. Eles visitam todo dia, mas na sua casa, ele chegou hoje, vai voltar daqui a 2 meses. Tudo um ciclo, né? Tudo envolve um ciclo, um estudo epidemiológico aí para a coisa funcionar. Desde que você também participe com a gente. Vamos deixar isso bem claro. Você na condição de morador. Ô Marinho, tem pessoas que impedem a entrada do agente? Existe alguma resistência por vários fatores, ainda existe. Agora, nesse caso, existe autorização para que o agente entre. Infelizmente, nós nunca precisamos usar desse artifício. Nunca foi preciso. Mas é interessante deixar claro que a autorização não é do prefeito aqui, não é do partido Alber. Absolutamente. Isso é legislação federal,
a sua casa não prejudica só você. A dengue, né, que você gerar, o pernão que você criar, vai atacar e atingir toda a sua vizinhança numa área até de 200 metros ou até mais. Certo? Então é por aí que acontece a coisa disso. Agora, uma coisa, Marco. A dengue, qual é o procedimento que vocês tomam quando se detecta um foco da doença? Por exemplo, lá no bairro Limoeiro, detectou o problema. O foco da doença ou o foco do mosquito? Do mosquito. Foco do mosquito. Hoje, até para dinamizar isso um pouco mais, nós estamos lá dentro do nosso trabalho, um microscópio, e a gente, por facilidade de conhecer, eu tenho outro parceiro lá também, que também faz parte da coordenação, que é o Herner. Chegou um foco, imediatamente do campo, foi coletado de manhã, na parte da tarde nós já botamos no microscópio e identificamos. Se for a larva da Aedes aegypti, a gente já toma todas as providências de circundar esse foco, ir lá, tratar, né, e evitar que ele se propague. Quer dizer, existe um dinamismo nisso aí que a gente vem há bastante tempo. Ao contrário disso, esse foco era mandado para o nosso laboratório de apoio, que acontece ali no início do Dário Grosso lá, e alguns dos colegas que nós temos por lá, o Erisvaldo, entre outros lá, que ia fazer esse exame. Só que ele estava sempre muito sobrecarregado, porque ele atende toda a região. Então a gente entrava numa fila aí que levava às vezes uma semana, um pouco mais, um pouco menos. Então esse dinamismo nós temos hoje. Foco recolhido de manhã, à tarde já está identificado se a gente já toma as devidas providências. E identificou, aí vocês fazem o quê? A gente faz um raio ali, né, de proteção, porque normalmente a pessoa faz, já achou o foco, automaticamente ele é tratado, eliminado. Aquilo ali. Mas se for de Aedes aegypti, a gente procura ver em volta se tem mais alguma coisa, dá uma né? Qual é esse raio, mais ou menos? Em torno de 100 metros. 100 metros. 100 metros. Uma casa foi identificada ali, um raio de 100 metros. Na realidade é aquele quarteirão, mas os quarteirões estão, né? E no caso identificado que uma pessoa naquele localidade foi vítima e constatado que contraiu a dengue? Aí a gente faz uma coisa que a gente chama, ver se vai vir o nome na minha cabeça aqui agora, porque na realidade a gente já entra fazendo uma delimitação mesmo de caso, né? Faltou o nome aqui agora, mas a gente já entra aí com um processo de UBV em volta ali para eliminar a população. Aí nesse caso se utiliza o fumacê. O fumacê, naquele caso, é um caso único, para não deixar que ele se propague, naquele bairro a gente faz um trabalho na periferia daquela casa para evitar. Então, voltando àquela questão do pernilongo, pernilongo ele faz barulho e pica, mas ele não transmite. Aqui na nossa região não existe nada. É só sangue sujo. Só perturbador mesmo. Já no caso do Aedes aegypti, a coisa. E há de se convir também o seguinte, Edilson, o pernilongo tem hábito diferente do Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele voa naquele horário, fim de tarde, princípio de noite, final de madrugada, princípio de manhã. Então ele é fácil de você fazer, ter esse horário, essa rotina de trabalho. O pernilongo é a noite inteira, às vezes o dia todo, entendeu? É complicado. E o ultra baixo volume, que é o UBV, ele fica permanente no ar durante um certo período, mas não é o dia todo. Né? Por que o ultra baixo volume? Porque as partículas são milionésimas no dia. Para causar o mínimo de impacto possível. E ele se mantém o mais tempo suspenso. Ele fica em suspensão, aquela neve, um bom período para poder dar prazo de estar em contato com esses pernilongos. Ele é tóxico ao ser humano? Muito moderadamente. É tudo feito dentro de uma dosagem para ter o menor impacto possível. Uma pessoa mais alérgica um pouco pode ter alguma irritação, alguma coisa. E é interessante que você diz o seguinte, porque a orientação é a seguinte: toda vez que você perceber que o fumacê está passando, que se abra as portas e janelas. Desde que fecha. Exatamente o contrário. Fecham as portas e as janelas e não recebe aquele benefício naquele momento. Porque quando é usado é porque necessariamente tem que ser usado. Tem gente que reclama. Na realidade existe alguns tipos de inseticida que não somos nós que escolhemos, já vem do Ministério da Saúde. Eles têm um odor meio desagradável, mas passa muito rápido. De qualquer forma, se com casa aberta ou fechada, você vai receber aquele cheiro mesmo. Tem até um problema, né? Que às vezes a gente nota que as pessoas elas têm essa maneira de fechar a casa e ela não percebe que ela está prejudicando ela própria, né? Aquela que está sempre arejada é inverno, verão, qualquer época. E ela acaba mantendo ali uma resistência de alguns insetos. Exatamente. Ela acaba protegendo o mosquito da dengue. Opa, esse da Aedes é meu e ninguém casca. Não vem mexer com o rapaz aqui não, que eu vejo. É um trabalho que vai de encontro ao nosso objetivo, né? Literalmente vai contra o nosso objetivo. O sucesso alcançado até agora pode gerar problema do pessoal descuidar.
Eu espero que não. Vocês não, eles vão continuar sendo trabalhando. China, mas a população tem essa mania, opa, já foi embora a dengue. Não, é um cuidado constante. Eu acho que o momento talvez de falar a respeito nós fizemos agora o Lira, no dia 22 até o dia 24 desse mês passado, próximo passado aí, e já se esperava o resultado que nós tivemos. Primeiro pelo trabalho, segundo que mais uma vez essa seca que está acometido a nossa região. Então, nós visitamos 1.686 imóveis. Desses 1.686, somente 10 foram positivos com Aedes aegypti. Então é menos de 0,5%. É um pouco menos, mas arredondando 0,5%. Quer dizer, é um índice muito baixo. Mas não deixa a gente muito tranquilo, não, porque essa data já vem previamente marcada. Por exemplo, o próximo Lira acontecerá em janeiro. No princípio já existe a data. Então, depois no período de chuva mais intensa. São quatro lidas anuais, não é isso? Então vai acontecer em janeiro, independente das condições climáticas, qualquer avaria de tempo, vai ser feita aquela data. E o que vale a pena comentar é o seguinte: todos os 10 focos que nós encontramos foram botados dentro de casa, em condição doméstica. Nós estamos criando e continuando criando nossos mosquitos. O responsável foi o próprio cidadão. Fomos nós. Ali não foi na lagoa aqui, não foi na poça d'água. Caixa d'água, vaso de planta, aquilo que eu falei, bromélia, pequenos vasos, depósitos. Não pode. Uma casca de ovo, aliás, meia casca de ovo, é o suficiente para gerar um foco. É o tal de jogar a latinha de refrigerante no terreno baldio lá. Nossa, esses sacolinhos de chips, aquilo, meu Deus do céu, aquilo tinha que ser banido do mundo. Você não acha uma que não esteja cometida com foco. É mesmo? A que está na natureza tem foco, a não ser que não tenha água. Agora, mas o resultado acaba, então, a notícia, por enquanto, está sendo boa. Boa. Nós estamos, agora, depois dessa chuva aí, pode ser que já existe uma situação diferenciada. O nosso povo está nas ruas, estão trabalhando, está chegando alguns focos aí mais de pernilongo, alguma coisinha está vindo aí de pernilongo, mas a gente continua se mantendo nos índices muito baixos. Então tá. Romário, nós vamos a um intervalo. E aí, no quarto e último bloco, nós vamos falar sobre essa doença que o nome é complicado, a chikungunya, podia arrumar um nome mais interessante. Você vai explicar por que ele tem esse nome. Um momentinho só, nós vamos a um rápido intervalo, voltaremos para o quarto e último bloco.